Graças a paz, irmãos, tudo bem? Hoje coloquei um fone aqui para ver se melhora a qualidade do áudio. Vou fazer um teste aqui, né? Se melhorar, a gente vai gravar daqui para frente só com fone. Mas o capítulo 2 de hoje, para a gente dar continuidade ao livro, fala sobre unidade e unanimidade. O primeiro parágrafo aqui faz menção a uma frase que diz bem assim: algum tempo atrás foi veiculada uma propaganda muito interessante. Ela dizia: o sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto já começou a se tornar realidade. Então já começa a falar sobre a unanimidade. Você pode sonhar um sonho sozinho, e ele é só um sonho. Quando você é casado, quando você faz parte de uma empresa, parte de uma célula, parte de uma igreja, se você sonhar, tiver um sonho e você sonhar sozinho, não passa de um sonho. Mas quando você sonha em unidade, em unanimidade, isso se torna mais que um sonho, se torna uma realidade. É igual eu falei ontem, o livro falava ontem, né? Quando Deus viu o povo construindo a Torre de Babel e viu que eles estavam unidos, Deus falou: vou ter que separar esse povo, porque se esse povo continuar assim, eles vão alcançar tudo que eles quiserem. Então eu vou criar aqui uma confusão entre eles para poder separar. E eu peguei alguns pontos aqui do livro aqui que eu vou ler para os irmãos, que são os pontos. O livro todo é muito interessante, mas esses pontos são os pontos que eu entendi que são cruciais. Após o término desses capítulos, eu posso emprestar para quem tiver interesse. Mas um ponto que eu peguei aqui é assim: podemos ser muitos, mas quando somos um, é que verdadeiramente os céus descem a terra. Então nós podemos ser muitos, vários pensamentos, várias ideias, mas quando o nosso pensamento se torna um só sonho, uma só realidade, o céu desce a terra e tudo se realiza. Então, que nós venhamos, a partir de hoje, começar a sonhar junto, começar a projetar junto, começar a idealizar junto, a querer junto, partir para o próximo nível, hein? Mas para que tudo isso se torne realidade, precisamos estar juntos em um mesmo propósito. Sem unidade, nada disso pode acontecer. É por isso que estou desafiando você a sonharmos juntos. Cada um pode ter seu próprio sonho, mas se deseja edificar conosco, precisa ter o mesmo coração e o mesmo sonho que temos. Aleluia. Hoje em dia as pessoas pensam que para serem inteligentes precisam ser do contra. Imaginam que se forem discordantes, serão pensadores livres e originais. O problema é que essas atitudes destroem a unidade. Não existe unidade sem unanimidade. A palavra de Deus ensina que as coisas de Deus são alcançadas na unidade de propósito, ou seja, na unanimidade. E aqui o pastor faz uma menção de 4 textos bíblicos. Atos 1:14. Todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com irmãos deles. Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 4:24. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Em Romanos 15:6. Para que concordantemente a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o mover de Deus no livro de Atos foi resultado de uma única atitude, unanimidade, porque todos eram unânimes no só propósito. Deus pôde agir no meio deles. O mesmo princípio se aplica hoje. Só haverá mover entre nós se formos unânimes como igreja local. Não pode haver voz discordante entre nós. Não pode haver outros sonhos estranhos que transformem nossas obras em pesadelo. A palavra unânime vem do latim, significa na mesma alma. A palavra usada em Atos é homotimadon, no grego, que literalmente significa uma só mente, propósito e vontade. E aqui vai dar 4 exemplos
de 4 áreas que precisamos ter unidade e prática. Unidade e prática. Essas áreas são também níveis de avanço na unanimidade. Primeira área, o ensino. Podemos ter diferentes opiniões e pareceres a respeito das coisas naturais desta vida, mas quando se trata de coisas da igreja, precisamos ter um único parecer. Então, quando se trata das coisas da igreja, das coisas de Deus, das coisas da célula, precisamos ter um único parecer. Não pode se mudar. Ah, mas lá na igreja X é diferente. Então tá, a gente está alinhado com a igreja videira. Nosso direcionamento é da igreja videira, vindo lá do pastor Aloysio. É assim que a gente está alinhado. Então nós não podemos querer trazer outras culturas para o nosso meio. Se tem uma direção por parte do pastor, nós temos que seguir essa direção, porque nós estamos em unidade com ele. Quanto mais, irmãos, a Deus aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus do amor de paz estará convosco. Segundo Coríntios 13:11. Precisamos ter o mesmo ensino, no mesmo espírito, e tudo isso regado em oração. Mas se não houver a chave da unanimidade, nada haverá. Então nós precisamos entender que a prática do ensino tem que ser a prática dentro do que a gente é ensinado. A prática do ensino tem que ser dentro daquilo que a igreja, dentro daquilo que o nosso líder, a nossa cobertura espiritual nos orienta, nos direciona. Ah, mas eu posso ter discordância? Pode, dentro das coisas naturais. Mas dentro das coisas espirituais, a gente tem que ter um alinhamento, um mesmo pensamento e ensinarmos as mesmas coisas que estamos aprendendo. 1 Coríntios 14:33 diz: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume na igreja de Deus. Isso aqui já é o segundo, que agora já é a prática, né? Falei sobre o ensino, agora vamos falar sobre a prática. Em 1 Coríntios 14:33, porque Deus não há confusão, e sim paz, como em todas as igrejas dos santos. Todos nós sabemos que o ensino produz a prática. A nossa prática na igreja é o resultado da revelação que temos tido do Senhor no decorrer dos anos. Nossa prática deriva do ensino. Não somos uma igreja em células por mero modismo, mas por uma convicção espiritual. Precisamos ter a mesma mente para o mesmo objetivo, com a mesma alma e o mesmo coração. Mas quantos motoristas no banco de trás se levantando para dizer que não devemos buscar tanto assim a multiplicação das células? Não têm o mesmo coração, por isso desprezam nosso encargo. Quantos têm assiduosamente desrespeitado autoridades, e outros que nada dizem e toleram deslealdade contra a igreja? Sem unanimidade, que diferença fará possuirmos células? Se não vão todas na mesma direção, o que sobra é só uma estrutura natural. O que traz o impacto é todas as células caminharem em uma mesma visão, como um feixe de luz que se concentra e se torna um laser. São os raios de sol que, direcionados pela lente, é um só ponto, produzem fogo. A força concentrada em uma mesma direção é poder. Então aqui o pastor Luiz ele faz menção, né? Um pouco antes ele fala que um carro com 5 motoristas, todos eles dando opinião de como direcionar o carro não vai sair de lugar algum. Se os motoristas que não estiverem na direção do veículo não entenderem que não são eles que estão dirigindo naquele momento. Então precisam aceitar a direção do motorista e seguir essa direção. E aí ele fala, não sei se os irmãos já fizeram um teste, mas se a gente pegar uma lupa e colocar em direção ao sol, apontando ela contra um objeto, um papel, alguma coisa, ela vai derreter esse papel e pegar fogo. Então é a mesma coisa, a gente direcionar todos os nossos pensamentos, toda a nossa mentalidade, todas as nossas ideias no mesmo objetivo, nós vamos alcançar fogo, que fogo é força. Terceiro ponto, pensamentos e palavras. Se tivermos diferentes maneiras de fazer as coisas, será difícil
perseverar em unanimidade. Para manter a unanimidade, todos temos que aprender a fazer a mesma coisa da mesma maneira. Os ingredientes que constituem a única maneira do mover do Senhor são a oração e o Espírito que resulta na palavra. Todavia, a prática está associada ao nosso falar e pensar. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo exorta os irmãos para que falem a mesma coisa. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Para que possamos ter uma mesma palavra, precisamos antes ter o mesmo pensar. E é o que Paulo exorta em Filipenses. Completai a minha alegria, de modo que pensei a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. O que significa dizer que temos todos uma só mente? Isso quer dizer que logo já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. É Cristo o cabeça vivendo em mim. É interessante observar que tanto falar quanto pensar são funções da cabeça e não do corpo. Como corpo, temos que seguir um único pensar e um único falar da cabeça que é Cristo. O próximo ponto e o último, essência e expressão. Dizendo o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Efésios, Hermínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeias. Apocalipse 1:11-12 e Apocalipse 1:20. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e às 7 candeias de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, as 7 candeias são 7 igrejas. Apocalipse diz que Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada. Apocalipse 21:23. Mas agora sabemos que a igreja é o candelabro que sustenta essa lâmpada. A função da igreja é sustentar o testemunho. Este é o propósito. Aqui vemos Cristo andando no meio dos candelabros de ouro. Esses candelabros possuíam algumas características. Em primeiro lugar, os candelabros eram de ouro. Em tipologia, ouro simboliza a natureza divina, a unção e a glória de Deus. Isso significa que eles tinham a mesma essência. A essência de tudo que fazemos em nossa igreja é ouro. Para nós, a presença e a unção do Espírito são vitais em nossas reuniões, aulas, aconselhamentos e tudo mais. Qualquer líder ou irmão que não valorize essa essência não entendeu que ela é fundamental para sermos unidos, para sermos um único candelabro. A unanimidade depende de todos fluírem na mesma direção. Em segundo lugar, vemos que esses candelabros estão resplandecendo no meio das trevas deste mundo. Há uma expressão de glória visível a todos. A expressão deles é a mesma. Isso significa que, apesar de sermos milhares de células na cidade, ainda assim precisamos ser uma única expressão. Muitos líderes ainda são independentes e vaidosos e procuram fazer com que a sua célula seja diferente. Às vezes não seguem o ensino proposto, outras vezes se abrem para a prática estranha a nós, o que produz mais uma vez a quebra da unanimidade. Poucas pessoas têm o discernimento da importância de termos uma voz unânime para seguirmos o mover de Deus, mas isso é absolutamente fundamental. Se quisermos colher frutos em uma medida como ainda não vimos, precisamos trabalhar em todos estes pontos: um só ensino, uma só prática, um só pensar e falar, bem como uma só essência e expressão. Amém, meus queridos? Então aqui fala que se nós formos uma só expressão, nós iremos refletir como ouro, né? Não adianta nada a gente ter um monte de célula, mas todos teriam uma
partir em direções diferentes, nós não conseguiremos ter força, não conseguiremos alcançar o objetivo. Então, espero que eu tenha conseguido transmitir para os irmãos a necessidade de sermos unânimes, não termos divisões. Quando alguém estiver falando um mal do outro ou levantando qualquer coisa, pô, não, peraí, calma, não é assim. Aquele irmão, ele está seguindo a direção dos nossos líderes, está seguindo a direção do discipulador, está seguindo a direção do pastor, está alinhado com os pensamentos da igreja. Então não tem por que falar dele. Pelo contrário, nós aqui temos que usar a mesma mentalidade dele. Então nós devemos ter esse entendimento que se nós juntos focarmos em multiplicar a nossa célula, nós alcançaremos esse objetivo. Se juntos nós orarmos e pedirmos pelo derramar do Espírito Santo, nós veremos isso na nossa célula. Se juntos nós orarmos por milagres, nós veremos milagres na nossa célula. Se juntos orarmos por prosperidade, veremos prosperidade no nosso meio. Mas isso é em unanimidade. Se estivermos unânimes, se o nosso pensamento for alinhado, se as nossas decisões forem alinhadas, se os nossos falares forem alinhados, se as nossas expressões e excelências forem a mesma, nós veremos o transbordar do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu vou orar com vocês aqui para que nós possamos ter um dia abençoado, que essa palavra ruge em nossos corações e queime, que nós venhamos querer cada vez mais ser unânimes. Amém? Como a palavra de Deus diz que se tivermos alinhados no mesmo pensamento, nada será impossível para nós como um grupo. Então esse tem que ser o nosso desejo todos os dias. Pai, eu te dou graça, Senhor, por mais esse dia. Dou graça pela vida de cada um dos irmãos. Dou graça pela vida da igreja. Dou graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Dou graça, ó Pai, por nós até aqui o Senhor ter nos ajudado. Mas nesse momento eu oro, Pai. Oro pela nossa célula. Oro pela vida de cada um dos irmãos. Eu oro, Pai, para que nós venhamos cada vez mais e mais estar alinhado em pensamento, estar alinhado em expressão, estar alinhado em falar, estar alinhado em tudo com que há necessidade para que a nossa célula venha romper, para que a igreja venha romper, para que nós, como corpo de Cristo, venhamos romper de forma espiritual. Pai, eu oro para que nesse dia cada um dos irmãos venha alcançar os seus objetivos, aquilo que o Senhor tem sonhado para cada um deles. Eu oro, Pai, para que os nossos corações estejam alinhados contigo. Eu oro para que os nossos corações estejam alinhados também conosco. Oro pela nossa igreja, que ela venha romper de forma espiritualmente, e que cada um dos irmãos possa venha alcançar prosperidade espiritual, prosperidade financeira, que cada um, Pai, venha ter filhos ao qual venha dar orgulho, venha ter maridos ao qual venha dar orgulho, venha ter esposas a qual venha ser da parte do Senhor. Pai, eu oro para que os nossos trabalhos sejam prósperos. Eu oro para que as nossas bocas sejam bocas do Senhor, e que o desejo do nosso coração seja um desejo, Pai, de alcançar os objetivos que o Senhor tem sonhado para nós. Porque a palavra de Deus diz que nós somos uma nação eleita, um sacerdócio real, chamado para segundo o teu propósito, que é levar a palavra a toda criatura. Então que os nossos corações venham arder de vontade de falar o teu nome, venha arder de vontade de ministrar a tua palavra para cada pessoa qual nós encontrarmos. Que nós tenhamos desejo, Pai, cada dia mais e mais, de buscar pessoas que estão assoladas, que estão sofrendo no mundo, e que desejam e anseiam pela tua palavra. Que nós sejamos bocas do Senhor onde quer que nós estejamos. É isso que eu oro, Pai, para que o Senhor nos guarde durante esse dia e nos proteja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos em paz, tenham um ótimo dia.